Então, estamos aqui novamente para continuar a gravação das atividades de pesquisa de docentes da universidade, vinculados ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, também aos cursos de graduação e aos grupos de pesquisa que participam também do programa de pós-graduação em educação. E hoje nós estamos aqui com o Valdecir Solico, professor da instituição, que participa de um dos grupos que congregam também as pesquisas no centro e no programa de mestrado, e com o Adrian Álvares, que também faz parte desse grupo de pesquisa que nós vamos falar um pouco hoje. Qual é o foco das pesquisas em gestão e política educacional do grupo, e vamos tê-los aqui para dividir a conversa. Você quer começar falando um pouco do grupo, a origem do grupo? Pode ser. Então, Adrian começa. Há uma ementa genérica no grupo que é sobre organização e gestão dos sistemas educacionais e unidades educativas. Evidentemente que, por ser uma ementa bastante genérica, bastante ampla, ela também possibilita a inserção de diversas pesquisas que têm a interface com gestão escolar, que não necessariamente acabam tendo administração escolar e gestão escolar no seu foco central. Então, Beto, por exemplo, para a gente ilustrar algumas questões, nos últimos 5 anos nós tivemos 2 projetos financiados, ambos pela Fundação Araucária. Um partiu sobre o conceito de burocracia que os diretores e os gestores na rede municipal tinham, que foi fruto de uma reflexão de um projeto de extensão. Fizemos, então, um primeiro projeto, esse é um projeto empírico, de investigação nas 60 unidades escolares aqui na rede. Depois tivemos um segundo projeto, finalizado agora em 2014, sobre as origens da administração escolar. Então vejam que dentro daquela ementa genérica, então, mas um trabalho mais de fundo, um trabalho mais reflexivo sobre os teóricos da administração escolar no Brasil. Também houve essa preocupação. E depois eu deixo aqui para o Soligo dizer as pesquisas mais então, recentes. Aí aproveitamos e perguntamos, então, quais são os desafios hoje presentes no grupo das pesquisas em relação à situação educacional e aos problemas educacionais, que é esse que você já alinhou na fala. Como que você está vendo isso? Perfeito. Nós estamos trabalhando com uma pesquisa bastante recente, quer dizer, ela está no início ainda da sua caminhada, que é trabalhar com a questão da gestão e os efeitos das avaliações em larga escala nas escolas, principalmente da região da AMOP, mas com foco maior nas escolas de Cascavel. Então, a nossa preocupação enquanto pesquisadores, envolvendo alunos da graduação e do mestrado, é exatamente a gente poder possibilitar uma reflexão sobre o quanto as avaliações em larga escala vem impactando no cotidiano da escola, e seus gestores, da maneira que os gestores aproveitam esses dados e da mesma forma que esses dados vêm prejudicando o desenvolvimento do trabalho do gestor nas escolas. Claro que não ficamos só com o foco no gestor, porque falar de gestão significa também considerar não só o sujeito, o diretor ou o sujeito que está à frente da instituição, mas também todos os segmentos. Então, quando falamos em avaliações, falamos também nos impactos que isso traz para os alunos do ensino fundamental, da mesma forma que os impactos que traz para os professores em sala de aula, que a gente percebe que há questões bastante preocupantes, que vem direcionando currículo, que vem direcionando até a própria forma de constituir a gestão da escola, devido a algumas exigências do próprio sistema de avaliação, que acabam fazendo com que o gestor, o professor, foquem em algumas situações mais preocupadas com a ampliação das notas do IDEB, do que propriamente com a qualidade da educação. Então, esse é um foco, um dos focos que nós vamos trabalhando e, obviamente, envolvendo os acadêmicos da UniOeste nessa discussão, com a preocupação efetiva de termos mais claro o que são essas avaliações e em que medida elas podem contribuir positiva ou negativamente para o desenvolvimento da educação. Aproveitando e
para que você fale um pouco qual que são os impactos dessa gestão dessas políticas, seja em âmbito federal, estadual e municipais, diante do quadro educacional que está aí. Você colocou a questão da aprendizagem, mas a gestão, a formação de professores. Quais são os problemas, vamos dizer assim, mais graves, porque são muitos, que você infelizmente destacaria, e que desafios estão colocados diante da situação dessas escolas e da gestão dessas políticas nas esferas municipal, estadual e federal? Isso exige um exercício, né, de reflexão e um exercício histórico, digamos assim, né? Porque nós temos que nos reportar à década de 1990, né, quando há a reforma do Estado, quando é proposta essas mudanças, em que as avaliações e esse modelo de política bastante neoliberal, ela se apresenta com uma força muito grande, e isso, de maneira geral, vai influenciando em outros aspectos, como, por exemplo, na própria LDB, né, que reafirma a importância da avaliação e traça isso como um programa de Estado, né, quer dizer, o Estado passando da sua função de provedor para uma função muito mais voltada para a fiscalização, né, e isso fica bastante claro quando a gente olha para as políticas atuais, que nós estamos muito mais com o Estado avaliador do que com o Estado provedor, e nesse aspecto nós vamos perceber, inclusive, nos debates mais atuais, a questão da base curricular comum nacional, né? Quer dizer, também vem na mesma direção de uma formatação de currículos, de políticas de formação de professores, com a 02/2015, que também estamos aí discutindo ela e trabalhando sobre ela, de uma forma que estas políticas educacionais que vêm sendo desenvolvidas pelos últimos governos, e aí não é uma questão de partido, mas sim, desde a década de 90, a gente vem seguindo uma linha muito próxima, vem fazendo com que esse Estado se reduza na sua função de provedor e assuma umas características muito mais voltadas para a fiscalização, né? A mera fiscalização, a cobrança de resultados. E, obviamente, que isso impacta, inclusive, na formação do professor, né? Quer dizer, reduz verbas, direciona verbas a partir de resultados, né? Acaba associando o resultado da escola com a ideia ou com o conceito de qualidade, que é péssimo, né? Nós compararmos, por exemplo, em uma escola, o IDEB, e compararmos esse número do IDEB com a ideia de qualidade. É horrível, porque por vezes a escola faz muito mais do que aquilo que esta metodologia de avaliação é capaz de mensurar, né? Como qualquer avaliação é parcial. E, portanto, ao associarmos o IDEB à qualidade, nós prejudicamos inúmeras áreas, né? Reduzindo os currículos, por vezes, a questões voltadas para o ensino de língua portuguesa, principalmente a leitura, e a matemática na resolução de problemas, né? Isso, a meu ver, é um resultado de uma política conduzida de forma errada, né, que em vez de valorizar a escola, de valorizar os profissionais, de buscar um aluno de fato mais crítico, mais participativo, acaba reduzindo a educação à ideia de números, né? Isso é bastante sério, bastante preocupante. Nessa mesma quadro que o Soligo apresenta, você dizia da formação de gestores, da formação de professores, das secretarias municipais, estadual. E aí, então, diante desse quadro, os desafios, seja dos alunos que frequentam as escolas, precisam frequentá-las, mas dos gestores, dos professores, a situação, qual que é nessa situação atual do quadro que o Soligo apresenta, que desafios e que dificuldades parece que se apresentam? Como que você vê isso? A função do diretor escolar ela é uma função muito complexa. E é um quadro que se põe, sobretudo a partir dos anos 90, a figura do diretor ela é fundamental nesse processo de reformas educacionais neoliberal, porque se coloca um conjunto de reformas de responsabilização,
dos sujeitos. E a figura do diretor é central. Embora no estado do Paraná nós tenhamos, desde o período da abertura, eleição de diretores, o que é algo bastante positivo, com as suas ressalvas, né, porque há vários sistemas que não há eleição, onde a função do diretor é um cargo de carreira, é evidente que essa função ela é muito complexa, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é autoridade máxima dentro da escola, ele é autoridade máxima, mas revestido de nenhum poder. Então é uma função onde ele fica, né, a todo instante num conflito entre a base que o elege, e os órgãos externos das secretarias e dos sistemas que os pressionam e os cobram, como o Soligo, e a gente está vendo nas pesquisas por resultado, sobretudo da avaliação, que é um ponto, né, desse processo do diretor. Então essa é uma tendência muito clara, se responsabiliza e acredita-se, né, Beto, que muitos problemas do sistema são problemas de gestão e que as escolas têm desempenhos, digamos, ruins ou desempenhos que não são condizentes com o que se espera delas, porque é um problema de gestão, de má condução do diretor, como se a figura do diretor sendo trocada, esses problemas fossem facilmente resolvidos. E aí você tem toda uma série de pressupostos que se colocam aí, cursos de formação de cunho bastante pragmáticos e tecnicistas voltados à formação de diretores, e por isso que eu dizia da importância que nós temos do PDE, um projeto de extensão, e nós temos vários projetos PDE que são que estudam essas questões, a questão dos órgãos colegiados, né, do Grêmio Escolar, da APM, do Conselho Escolar, do Conselho de Classe, a questão da avaliação, que é uma preocupação mais concreta. Mas acho que sintetizando seria isso, né? Coloca-se no diretor uma expectativa que escapa das suas funções. E essa é uma frase que os próprios diretores sempre dizem, né? Nós somos autoridade máxima, porém sem nenhum poder. Então, a figura do diretor, segundo o relato dos próprios professores PDE e de diretores que participam das pesquisas, é uma função necessária, fundamental para a organização das escolas, e ao mesmo tempo muito ingrata. Ingrata nesse sentido, né? Quer dizer, é um sujeito onde entende-se que ele tem a autoridade máxima na escola, mas é uma autoridade que não é revestida de poder, não tem autonomia financeira. Então, é uma função que também ele tem esses condicionantes que o limitam. E nessa estratégia de responsabilização, além de surreal, é desumano e é muito injusto, né, você culpar um indivíduo por um suposto fracasso de um sistema ou de uma escola. E só concluindo, Beto, nessa questão, acho que o grande privilégio que nós temos enquanto grupo, a grande expectativa, o que é muito positivo, é que essa possibilidade de você estar sempre dialogando, né, com os professores da rede, com os alunos em nível de iniciação científica, os alunos de mestrado, e a gente acaba tendo um leque muito grande de temas e pesquisas. Então, nós temos pesquisas voltadas à educação no sistema prisional, analisando o papel do gestor no sistema prisional. Então, a gente começa a ampliar o leque, não apenas na escola, enquanto a escola, né, entre aspas, tradicional. A gente começa a analisar outras formas e outras possibilidades. Então, para fechar o quadro, vamos ouvi-los, começando aqui pelo Soligo. Diante desse quadro geral da educação brasileira, como vocês estão vendo as nossas perspectivas, as nossas lutas, além das nossas pesquisas que tem a ver com essas coisas todas. Mas esse quadro, como que você vê? O que vislumbra para a situação educacional brasileira Ok. Falar de perspectivas, né, de futuro é bastante delicado, né? Primeiro porque a gente olha de uma forma, não digo pessimista, mas realista, de que os tempos não são fáceis, né? A educação, ela não é de hoje e não vai terminar amanhã também, né? Vive uma condição bastante difícil, né? Cada vez nós temos desafios maiores, porque cada vez se exige mais dessa escola, se exige mais desses profissionais e, ao mesmo tempo, se oferece menos a esses profissionais. Então, para mim, isso é bastante claro, né? Que nós não teremos apenas flores, né? Teremos bastante espinhos também, né, nesse processo
futuro. Mas, por outro lado também, a gente percebe que, principalmente enquanto grupo de pesquisa, de que aquilo que a gente vem tentando fazer, vem tentando discutir, colocando em evidência algumas situações, alguns problemas, tem um efeito positivo, principalmente na rede, nas escolas, porque cada vez mais pedem para que a gente esteja nas escolas, tanto para discutir a questão da gestão, como para discutir questões pedagógicas, quanto para discutir a avaliação em si. Quer dizer, os convites chegam a todo momento, exatamente mostrando que existe uma preocupação, tanto nossa da universidade, como também das escolas, né? Em buscar não culpados, né? Não buscar culpados, mas sim entender o processo, identificar onde estão os problemas e propor soluções, né? Que é um desafio bastante grande. Mas ressalvando bem que a questão principal é que são tempos difíceis, né? Nós temos muito ainda a conquistar na educação e quanto mais se conquista, parece que mais se abre a fenda e mais tem o que lutar ainda. Do mesmo modo, o Adrian, com as suas... E além de difíceis, com a sua visão sobre esse quadro. Além de difíceis, como o colega Soligo coloca, que será um campo muito fértil para pesquisas, né? Então, baseado nas indicações preliminares que nós já temos, as informações preliminares do MEC acerca de propostas, né, de pagamento de professores atrelado ao desempenho das escolas nas avaliações de larga escala, quer dizer, então, é um cenário que se vislumbra, um cenário onde até então achávamos, né, que essas questões estavam mais adormecidas, não estavam, parece que voltam agora nesse governo, embora transitório, mas com também uma possibilidade de tornar-se efetivo, definitivo. Então essas políticas pode ser que elas ganhem corpo, ganhem forma. Então aí nós vamos ter um campo fértil, um campo amplo de análises, né? E é algo que nós sabemos, né? E nós que já pesquisamos isso há tempo, sabemos os efeitos nocivos que essa conjuntura trará à educação. Muito bem, agradecemos a participação de vocês. Até uma próxima. Obrigado. Agradeço a oportunidade.